Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de anatomia. Eu sou o professor Rafael e hoje a gente vai falar um pouco sobre o nosso sistema esquelético, tá bom? Quando a gente está falando do sistema esquelético, uma palavra-chave para a gente discutir é osteologia. Então, o que vem a ser a osteologia? Logia, né, logos, vem de ciência, de estudo, de conhecimento, e esse ósteo vem de osso. Então, a osteologia é o estudo dos nossos ossos. Um indivíduo adulto ele tem 206 ossos, só que esse número ele é bem maior nas crianças. Como nós já falamos, a criança ela tem bem mais ossos do que o adulto, porque a maioria dos ossos da criança eles ainda não estão completamente formados. Então, por exemplo, o osso do quadril da criança é separado em três partes, né? O íleo, isquio e o pubis, íleo, isquio e pubis, que se juntam e formam apenas um osso do quadril no adulto, tá? Então a gente já tinha visto na aula passada que isso, né, esse número diferente de ossos, é uma variação anatômica de acordo com a idade, tá bom? Então o indivíduo adulto tem 206 e a criança tem bem mais. Aqui nós temos uma outra imagem de um feto mostrando esse tecido ósseo que ainda não está completamente formado. Os ossos, de forma geral, né, eles são a parte passiva do aparelho locomotor. Então, quando a gente fala de aparelho, nós estamos falando da união de vários sistemas. No caso do aparelho locomotor, é formado pelo sistema esquelético, pelo sistema articular e pelo sistema muscular. Sendo que os ossos eles servem para fixar os músculos, sendo a parte passiva, porque a parte ativa desse aparelho é o próprio músculo. Então, quais são as principais funções básicas de um osso? Sustentação, né? Proteção, movimento, ele serve como alavanca para que os músculos contraiam e gerem um movimento. Reserva de minerais, né? O tecido ósseo ele é um tecido mineralizado quando se precisa de íons, por exemplo, cálcio, por exemplo, potássio, então ele pode ser extraído dos ossos, então os ossos servem para reservar esses íons. E também produção de células sanguíneas, que é a nossa hematopoese, a produção de novas células do sangue, que ocorrem no interior dos ossos. Então, para a função de proteção, nós temos aqui uma vista, né, um corte sagital mediano da região da cabeça, onde a gente consegue ver os ossos do crânio que vão estar protegendo o encéfalo. Temos também as vértebras, que estão protegendo a nossa medula espinal. E temos também, como exemplo, nossa caixa torácica, que protege coração, pulmões. Então, função de proteção. Qual é a estrutura básica de um osso? Primeiro, o osso ele tem a substância fundamental, né, igual a todos os outros tecidos do corpo. Só que a substância fundamental, a matriz óssea, ela é uma matriz mineralizada. Tá? Então, por exemplo, a matriz do sangue, o plasma, é uma matriz líquida. No osso é uma matriz sólida, uma matriz mineralizada, que tem uma parte orgânica, formada principalmente por colágeno, que vai dar a flexibilidade do osso, e tem uma parte inorgânica, que são os íons que vão formar esses sais complexos que ficam formando também os nossos ossos. Eles têm as células, né? Dentre essas células nós temos as células osteogênicas, que vão dar origem aos osteoblastos. Os osteoblastos geram os osteócitos e também tem os osteoclastos. O osteoblasto produz a matriz, o osteócito mantém a matriz e o osteoclasto remove essa matriz. Matriz é a substância fundamental, tá? Em relação à morfologia dessas células, em relação à função especificamente de cada uma delas, onde podem ser encontradas, é o tema que vocês irão estudar quando estiverem no segundo período, quando estiverem estudando o sistema locomotor. Então, por enquanto, saibam que as células básicas do osso, além das osteogênicas, são os osteoblastos, os osteócitos e os osteoclastos. Todo osso ele é recoberto, né, externamente por uma membrana chamada de periósteo. Peri quer dizer ao redor e ósteo quer dizer osso. Então aqui a gente consegue ver o periósteo revestindo os ossos. E ele vai ser muito importante porque é no periósteo que vão estar essas células osteogênicas que vão originar os osteoblastos e vão contribuir para a regeneração do osso quando se tem uma fratura. Então, em questões de fratura, é o periósteo que auxilia na reconsolidação desse osso, tá bom? Então ele tem essa função. Além disso, percebam que o periósteo ele serve para fixar os vasos sanguíneos que vão entrar para nutrir esses ossos. Então o periósteo ele é muito importante para a manutenção do osso, tá? O periósteo que tem os vasos sanguíneos, pelo periósteo está passando vários nervos também que vão inervar o próprio osso. Pelo periósteo está se fixando os músculos. Então o periósteo ele exerce grande importância.
Da mesma forma, internamente os ossos são recobertos pelo endósteo, que é uma membrana semelhante ao periósteo, que também vai ter essa função osteogênica. Macroscopicamente, a olho nu, a gente pode perceber dois tipos de substâncias ósseas diferentes. Uma substância compacta e uma substância esponjosa. Essa distribuição entre substância compacta e substância esponjosa varia muito de acordo com a região do osso. Nessas duas imagens nós temos um fêmur, né? Nós temos o fêmur direito de uma pessoa, e você consegue verificar aqui, ó, a cabeça do fêmur, e foi dado um corte a nível da cabeça do fêmur. E a gente consegue verificar que nessa região mais superior, ela é cheia de substância esponjosa e praticamente não tem substância compacta. Já no corpo do osso, tem uma grande quantidade compacta e praticamente não tem substância esponjosa. Então, essa disposição entre substância compacta e esponjosa, ela varia muito de acordo com o osso que a gente está analisando, e vamos ver também um pouco isso mais adiante. Mas o que é importante nós sabermos é que todo osso ele vai ter a substância compacta e a substância esponjosa. Então aqui nós temos mostrando também um dos ossos do crânio. Nos ossos do crânio essa disposição é um pouco diferente. Nós temos duas camadas de tecido compacto, uma externa e uma interna, e entre elas o tecido esponjoso. E uma observação importante sobre os ossos do crânio é que a parte interna dele, né, essa parte interna daqui de dentro, o periósteo ele não tem capacidade osteogênica. Então o periósteo ele não é capaz de produzir células ósseas. Isso é importante porque em um caso de fratura, se formasse um calo ósseo, né, quando está regenerando o osso, ele forma um calo, forma uma saliência. Essa saliência internamente ao crânio poderia comprimir o próprio encéfalo. Então na região interna, o periósteo ele não tem essa capacidade osteogênica. Tem apenas na região externa, tá? Aqui nós estamos mostrando uma imagem anatômica real com a camada externa de compacta e a camada interna de tecido ósseo compacto, e entre elas o tecido ósseo esponjoso. E nesse caso particular do tecido esponjoso dos ossos do crânio, esse tecido é chamado de díploide. Então, díploide é o nome dado ao tecido esponjoso dos ossos do crânio, tá? Então, se falar díploide, já entendam que é tecido esponjoso. E qual é a importância do tecido esponjoso em si? Dentro do tecido esponjoso, né, preenchendo os espaços que nós temos no tecido esponjoso, nós encontramos nossa medula óssea vermelha. Então, a produção de células do sangue se dá na medula óssea vermelha. Então, onde você encontrar tecido esponjoso, tem medula óssea vermelha, tá bom? A medula óssea amarela, ela fica no interior de alguns ossos, tá? E ela é amarela porque ela foi substituída, o tecido hematopoético, que produz células do sangue, foi substituído por tecido gorduroso. Então também serve os ossos como reserva de triglicerídeos, tá bom? Então, quando a gente está falando de parte osteogênica, de hematocitopoese, nós estamos falando da medula óssea vermelha que fica dentro desse tecido ósseo esponjoso. A medula óssea amarela ela não tem essa capacidade osteogênica. Uma outra diferença entre o adulto e a criança é porque na criança, basicamente, no interior de todo o osso tem medula óssea vermelha. À medida que nós vamos envelhecendo, essa medula óssea vermelha vai sendo substituída por medula óssea amarela. Então aqui tem só um esquema mostrando, né, que é a medula óssea que está produzindo as células do sangue. E lembrando quem produz a medula óssea vermelha. O nosso esqueleto ele pode ser subdividido didaticamente em esqueleto axial, que aqui está representado em azul, e esqueleto apendicular. O esqueleto axial forma o eixo central do nosso corpo. Nele nós encontramos o crânio, as vértebras, a caixa torácica, o nosso sacro, o cóccix. Então são esses ossos que estão no centro do corpo. Enquanto que o esqueleto apendicular ele é formado pelos membros superiores e inferiores e pelas suas raízes, também chamadas de cíngulos. Então nós temos a raiz do membro superior, que é o nosso ombro, formado pelo osso clavícula e pelo osso escápula. E nós temos a raiz do membro inferior, que é formada pelo osso do quadril. Então, se você ouvir falar raiz, ouvir falar de cíngulo, são essas raízes, ou seja, são os pontos de fixação entre os membros e o tronco, tá? E esses cíngulos,
eles participam também do esqueleto apendicular. Quando a gente está falando do termo proximal e distal, que a gente viu na aula passada, as coisas são proximais, as estruturas são proximais em relação à raiz. Então, por exemplo, o braço é proximal em relação à sua raiz, que é o ombro. E ele é proximal em relação a quem? Em relação ao antebraço, por exemplo. Lembrando mais uma vez, né, que esses termos proximal, médio e distal é um termo comparativo. Então, é uma estrutura em comparação com a outra. Então, vamos dar seguimento. Nosso esqueleto axial, ele tem diversos ossos. Vamos dar uma contabilizada ligeira para a gente poder entender. Na cabeça, nós temos 28 ossos, que nós iremos conhecer ao longo da aula. A coluna vertebral tem 26. A caixa torácica tem 25. O pescoço tem um osso, que é o osso hioide, totalizando 80 ossos no nosso esqueleto axial. Já no esqueleto apendicular, nós temos 4 ossos, formando os cíngulos, que são as suas cinturas, né? 2 clavículas e 2 escápulas, uma direita e uma esquerda de cada. Nós temos 60 ossos no demais membro superior, né? Que é de braço até os dedos, do braço até os dedos, contabilizam 60, 30 em cada antímero, em cada lado. A cintura pélvica são 2 ossos do quadril, um direito e um esquerdo, e também tem 60 ossos nos membros inferiores, da coxa até os pés, 30 ossos de cada lado. Então, 80 ossos no esqueleto apendicular, mais 126 ossos, 80 ossos no esqueleto axial, mais 126 ossos no esqueleto apendicular, totaliza os nossos 206 ossos, tá? Como é que esses 206 ossos eles podem ser classificados? Existem 2 classificações básicas para os ossos. Uma é de acordo com sua morfologia, de acordo com a sua forma, que leva em consideração o comprimento, a largura, a espessura. E a outra é uma classificação especial, que não leva esses parâmetros em relação, mas sim outras características que nós também iremos ver. Em relação à sua classificação morfológica, os ossos eles podem ser longos, curtos, planos e irregulares. Um osso longo, como o nome já diz, ele tem o seu comprimento maior do que a largura e a espessura. Os ossos curtos, eles têm as 3 dimensões equivalentes. Os ossos planos, eles têm o comprimento e a largura maior do que a espessura. E o osso irregular, ele é irregular, como o nome diz. Ele é cheio de processos, de saliências, de tuberosidades, tá bom? Vamos ver também esses exemplos mais adiante. E dentro da classificação especial, nós temos os ossos alongados, os ossos pneumáticos e os ossos supranumerários. Os ossos alongados são aqueles ossos que parecem ser longos, só que eles não têm algumas características que os ossos longos possuem. Nós iremos também ver quais são. Os ossos pneumáticos, pneumo vem de ar, então os ossos pneumáticos eles contêm cavidades no seu interior, cheias de ar. E os ossos supranumerários, também chamados de extranumerários, são aqueles ossos que existem além dos 206. São variações anatômicas, que as pessoas têm mais ossos do que o normal, por isso supranumerário. E dentro desses ossos supranumerários nós temos 2 subclassificações. Eles podem ser supranumerário sesamoide, quando ele surge dentro de um tendão, ou ele pode ser supranumerário sutural, quando ele surge dentro de uma sutura do crânio. O primeiro tipo de osso que nós iremos ver são os ossos longos. Então aqui nós temos o exemplo do fêmur. O osso longo tem um comprimento maior do que a sua largura e do que a sua espessura. E a característica básica do osso longo é que ele tem 2 extremidades, que são 2 epífises, e tem uma diáfise, que é o corpo do osso. Entre a epífise e a diáfise existe uma pequena região de transição chamada de metáfise. E nessa metáfise, na criança, ela apresenta um disco de cartilagem, que é o disco epifisário. Justamente o ponto, né, que divide o osso da criança em mais de um. Então, por exemplo, o fêmur ele tem várias regiões onde tem cartilagem na criança, que no adulto se consolida e vira um osso único. Então, epífise, 2, diáfise, 1, que é única, e a metáfise fica entre a epífise e entre a diáfise. Uma coisa importante da gente levar em consideração é a distribuição do tecido ósseo compacto e esponjoso nos ossos longos. Nas epífises, nós temos uma grande quantidade de tecido ósseo esponjoso,
obviamente, se tem tecido ósseo esponjoso, tem medula óssea vermelha, e uma pequena, uma fina quantidade de tecido ósseo compacto na periferia. Já na diáfise é o inverso, nós temos uma grande quantidade de tecido ósseo compacto e uma pequena quantidade de tecido ósseo esponjoso. E uma característica fundamental dos ossos longos é que no seu interior da diáfise eles têm uma cavidade que é o canal medular. E dentro do canal medular nós encontramos a medula óssea amarela no adulto. Então a medula óssea amarela só existe no canal medular dos ossos longos, tá certo? Bem, os ossos curtos, como o nome sugere, são aqueles ossos que têm as três dimensões praticamente equivalentes. Nós encontramos esses ossos preferencialmente nessa região do punho, que é os nossos ossos do carpo. Né? Então aqui é a mão, os dedos da mão, né? Os metacarpos, para dar origem aos dedos. Aqui é o rádio e a una. Então entre o rádio e a una e os metacarpos nós temos os ossinhos curtos do carpo. Também estão presentes no pé, que são os ossos do tarso. Tá? Então são ossos curtos, as três dimensões basicamente se equivalem. E como é que fica a disposição do tecido ósseo compacto e esponjoso? Eles têm uma região externa de tecido ósseo compacto e o interno dele é preenchido completamente por tecido ósseo esponjoso. Um ponto importante é que os ossos longos, que eu falei ainda agora, eles estão muito bem localizados na região dos membros. E sua principal função é locomoção, servir de alavanca. Os ossos curtos eles ficam no carpo e no tarso, principalmente, e eles têm a função de resistir a impactos, porque vários pontos que você ia aplicar força, ele vai estar resistindo. Outra coisa importante é que esses ossos longos que nós vimos, eles se articulam pelas suas extremidades, pelas suas epífises. Os ossos curtos, imaginem eles como sendo cubos. Eles se articulam por face. Então, uma face articular, outra face articular, outra face, outra face. Então, os ossos longos se articulam pelas epífises. Os ossos curtos se articulam pelas faces, tá? A patela, que é o nosso osso do joelho, também chamada de rótula, ela também é um osso curto. E esse osso curto, ele também tem uma classificação especial, porque ele está dentro de um tendão. Então, ele além de ser um osso curto, ele também é um osso sesamoide, que nós também iremos ver. Os ossos planos, como exemplo, nós temos o osso parietal. Percebam que o comprimento e a largura deles são praticamente equivalentes e prevalecem em relação à espessura. Eles estão localizados no crânio, têm função de proteção. E aqui nós temos aquela disposição que nós já vimos. Um ponto importante, gente, é que as costelas, né, as costelas e a clavícula também, e o osso externo, se você olhar ele isoladamente, ele aparenta ser um osso longo. Você olha para uma costela, ela parece ser um osso longo, mas ela é levemente achatada. E a função da costela não é uma função de locomoção, ela está protegendo. Além disso, a costela não tem canal medular, ela não tem aquela disposição de epífise, diáfise, de compacto, de esponjoso que nós vimos no osso longo. Então, de fato, a patela não, as costelas. Então, de fato, as costelas, o osso externo, a clavícula, eles são considerados como ossos planos, morfologicamente planos, tá? Porque a sua morfologia, ele forma esse gradil, essa grade de costela, né, chamada de gradil costal, que protege o tórax. Então, de forma geral, eles também são considerados como planos, tá? Muito embora para esses ossos tenha uma classificação especial que é muito mais utilizada, que a gente também vai ver. Os ossos irregulares, como o nome sugere, ele é irregular. Então, olha para uma vértebra. Sempre você vê um osso com essas saliências, são chamados de processos. E buracos normalmente são forames ou incisura. Então, o osso irregular ele é cheio de processo, ele é cheio de saliência, ele é cheio de incisura. E a disposição de tecido compacto e esponjoso em um osso irregular também é irregular. A forma de articulação também é irregular. Se você olhar, por exemplo, nessa vértebra, ela se articula aqui, 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 aqui. Então, são vários pontos de articulação diferentes.
Voltando rapidinho para os ossos curtos, eu acabei esquecendo de falar, para os ossos planos. Os ossos planos, eles se articulam por essas margens, tá? Então, lembrem da aula de introdução, quando eu falo que a anatomia ela vai ver face, ela vai ver margem, ela vai ver extremidade, né? Então, o osso longo, repetindo, se articula pelas extremidades, que são as epífises. Os ossos curtos pelas faces. Agora, os ossos planos são pelas margens que eles se articulam, tá? E como eu já falei, né? O osso irregular é irregular, não tem um ponto específico para se articular. São vários pontos. Na classificação especial, o osso alongado, a costela, né, como eu acabei de mencionar, se você olha para uma costela sozinha, ela parece ser um osso longo, parece, né, se você olha só para uma, mas quando você olha a estrutura como um todo, ela tem uma função de proteção. Se você cortar a costela, você não vai ver canal medular, aquela disposição de grande quantidade de tecido ósseo esponjoso nas epífises e compacto na periferia não tem. Então, de fato, elas se assemelham mais com ossos planos. Por isso que as costelas, o externo, são morfologicamente ossos planos. Só que a classificação especial para ela, que é a classificação mais utilizada, é osso alongado, porque parece longo, mas não é longo. Então, a classificação especial, que é osso alongado. A classificação dos ossos pneumáticos é uma classificação especial para dizer que no interior desse osso há ar. Então, na nossa face, nós temos 5 ossos que contêm cavidades por onde circulam ar. 4 desses ossos têm comunicação direta com a cavidade nasal. Então, nós temos a maxila, as duas maxilas, direita e esquerda, nessa imagem está representando, o osso frontal, os nossos ossos, o nosso osso esfenoide, que aqui tem uma cavidade, os nossos ossos, o nosso osso etimoide, que tem várias cavidades pequenas no seu interior, e o nosso osso temporal, que fica nas nossas têmporas, na região da orelha. Então, com exceção do osso temporal, o osso frontal, maxila, etimoide e esfenoide, eles têm comunicação direta com a cavidade nasal. Por isso, essas cavidades por onde circulam o ar são chamadas de seios paranasais. Por que seio? Porque em latim, sinus significa cavidade, né? Então, seio paranasal é uma cavidade que está paralela ao nariz. E esse sinus do latim é o que dá o nome de sinusite. A sinusite é a inflamação justamente desses seios paranasais. O osso temporal também tem essas cavidades, mas essas cavidades elas não se articulam diretamente com a cavidade nasal. Então, quem tem seio paranasal é frontal, maxila, etimoide e esfenoide. Quem é pneumático inclui também, além desses 4, o nosso osso temporal, direito e esquerdo. Então, aqui nós temos um corte frontal de uma face mostrando justamente o seio da maxila, que é o maior de todos os seios, se comunicando aqui com a cavidade nasal de um lado e do outro. E esses seios menores, que são chamados de células etimoidais. Célula é diminutivo de seio, então são cavidades pequenas. Aqui nós temos o seio esfenoidal, do nosso osso esfenoide, bem grandinho aqui, que também se comunica com a cavidade nasal, que está aqui. A próxima classificação dos ossos, a classificação especial, são os ossos supranumerários, onde nós temos os suturais e os sesamoides. Os sesamoides são os ossos que surgem dentro de tendões. Então, aqui nós temos, por exemplo, no polegar, né, um pequeno ossinho sesamoide dentro desse tendão. Então, é muito comum ter sesamoide nas mãos e nos pés. O osso sutural, como o nome sugere, ele surge entre as suturas do crânio. Então, esse daqui é um osso sutural. Esse grandão é um osso sutural. Esse daqui também é um osso sutural. Então, são pequenos ossos que surgem entre as suturas do crânio. E como eu falei, os sesamoides surgem em tendões, é muito predominante nas mãos e nos pés. Então, olhem também aqui, no pé, ossinhos suturais, tá? Perdão, ossinhos sesamoides no tendão. Uma classificação que nós temos desse sesamoide, nós podemos verificar aqui a patela. Então, a patela, morfologicamente, ela é um osso curto.
Mas como ela está dentro de um tendão, ela também é um osso sesamoide, tá? Mas o que a gente tem que ter em mente, que nem todo osso sesamoide ele é supranumerário, ele está além dos 206. A patela, ela é sesamoide porque ela está em um tendão. Só que todo mundo tem patela, então a patela está dentro da contagem dos 206. Então a patela é sesamoide, mas ela não é supranumerária. Da mesma forma, um dos ossinhos da mão, que é o ossinho pisiforme. Então, no carpo, nós temos um pequeno osso curto, que é o ossinho pisiforme, que também está dentro de um tendão. Então, o pisiforme, morfologicamente, ele é curto, mas ele tem a classificação especial de osso sesamoide. Mas nem a patela e nem o pisiforme são ossos supranumerários. Como é que o osso ele se nutre? Eu já falei para vocês que o periósteo ele vai ser responsável por segurar a rede vascular do osso. Então, aqui nós temos o periósteo por fora e os vasos sanguíneos estão no periósteo. A partir de então, esses vasos sanguíneos eles penetram dentro do osso através de pequenos forames, chamados de forames nutrícios. Forames, repetindo, são aberturas, são pequenos orifícios que nós encontramos nos ossos. Então, esses vasos sanguíneos eles penetram por esses pequenos forames nutrícios a partir do periósteo. Assim que eles entram nesses pequenos buracos desses forames nutrícios, eles entram em canais, né, chamados de canais perfurantes, que são horizontais. Aqui nós podemos verificar esses canais perfurantes. E esses canais perfurantes vão dar acesso ao canal central. E aí eles vão passar as artérias, as veias, os nervos, passando pelo interior desses ossos. Tá? Então, quem dá a nutrição dos ossos são os vasos sanguíneos que ficam ao redor do periósteo. Esses vasos entram por forames nutrícios, atravessam canais perfurantes e chegam em canais centrais. E daí eles seguem irrigando todo o osso. Esses vasos sanguíneos que irrigam o osso, eles podem receber denominações específicas. Então, os vasos sanguíneos que chegam na região da epífise são chamados de forma geral de artérias e veias epifisárias ou epifisais. Que entram na metáfise, artérias e veias metafisárias, aqui nós temos representando. Que entram na diáfise, que normalmente são vasos de maior calibre, são as artérias e veias diafisárias. Então, existe essa distribuição de vasos sanguíneos no osso, tá? Bem, então visto essa classificação, essas generalidades de ossos, vamos conhecer quem são os ossos do corpo humano. Começando então pelo esqueleto axial na cabeça. Então nós temos o osso frontal, que é o osso da testa. Ele é um osso ímpar, então nós temos só um osso frontal. Lembrando que o osso frontal, além de ser um osso plano, ele também tem a classificação especial. Ele é um osso pneumático. Nós temos dois ossos parietais, um direito e um esquerdo, que são ossos planos. Nós temos dois ossos temporais, que são ossos irregulares. E lembrando que o temporal, além de ser um osso irregular, ele também é um osso pneumático. Aqui nós temos ele desarticulado. Nós temos um osso occipital, que é um osso plano, que fica na região da nuca. Aqui nós temos uma imagem vendo o occipital por cima. Essa imagem de cá, ele está por cima. Uma vista superior, no caso. Nós temos dois ossos zigomáticos que formam a maçã do rosto. Nós temos duas maxilas, uma direita e uma esquerda. Um cuidado que tem que se tomar é que muita gente chama de maxilar, tá? Não é maxilar, é maxilar. Nós temos uma maxila direita e uma maxila esquerda. Dois ossos nasais, são ossos planos. Dois ossos lacrimais, ó, que são esses pequenos ossos da região do olho, da órbita. Então percebam nessa imagem, eu cortei o zigomático e eu consigo visualizar bem o osso lacrimal aqui. Nós temos dois ossos no interior da cavidade nasal, que são as conchas nasais inferiores. Então eu tenho uma concha nasal inferior direita e uma concha nasal inferior esquerda, um de cada antímero. Nós temos um osso etimoide. Então, esse daqui, que forma a parte superior do septo nasal, é o nosso osso etimoide. Nós também podemos visualizar o etimoide aqui na cavidade nasal, né, por dentro, nessa imagem que está girando. Então, veja, ô professor, mas a gente tem concha nasal inferior. Se a gente tem inferior, a gente também tem superior, não tem? Tem.
A gente também tem concha nasal superior e também tem concha nasal média. Mas a concha nasal superior e a concha nasal média, elas não são ossos separados, feito a concha nasal inferior é. A concha nasal inferior é um ossinho só. A superior e a média, elas são relevos anatômicos do nosso osso etimoide. Então, isso daqui tudinho é etimoide, tá? A concha nasal superior e média fazem parte do etimoide. São acidentes ósseos do etimoide, são relevos ósseos do etimoide, tá? Então, aqui nós temos visualizando o etimoide desarticulado, visto de frente. Lembrando que sua classificação especial, ele é um osso pneumático, ele tem várias pequenas cavidades, chamadas de células etimoidais, que contêm ar. Nós temos um osso esfenoide. O osso esfenoide é esse osso que lembra uma mariposa, lembra um morcego, né, de acordo com a visão de cada pessoa. E o nosso osso esfenoide, ele aqui está mostrando ele por dentro, girando, né? Ele é um osso irregular, mas também é um osso pneumático. Lembre da classificação especial dele. Temos nosso osso vômer. A parte superior do septo nasal, da parede do nariz, ela é formada pelo etimoide. E a parte inferior dela é formada pelo osso vômer. Então também é um osso ímpar. Tá aqui, tá? Um osso plano. Temos dois ossos palatinos, que são ossos irregulares. Então, o palatino a gente vê ele na posição posterior, formando o céu da boca, né? E ele sobe em direção à órbita. Nessa imagem, quando ela está girando, a gente consegue ver que o palatino ele faz tipo um U, né? Tem um palatino direito e um palatino esquerdo, que eles formam um U. A parte de baixo do U está no céu da boca e ele sobe em direção à cavidade orbital, a cavidade dos olhos. São ossos irregulares. E nós temos 6 ossículos da audição, o martelo, a bigorna e o estribo, que ficam no interior da orelha. 3 no lado direito, né? 3 ossículos na orelha direita e 3 ossículos na esquerda. Aqui nós temos ele na ponta do dedo, para vocês verem como ele é pequenininho, né? Como eles são pequenininho. O martelo, a bigorna e o estribo. E aqui estão eles articulados. O martelo coladinho na membrana timpânica por dentro, a bigorna e o estribo. Tá? São 3 ossículos na orelha direita e 3 ossículos na orelha esquerda. E para finalizar, nós temos uma mandíbula. Nunca chamem mandíbula de maxila. É muito comum chamar de maxilar a mandíbula na sociedade. No senso comum chama a mandíbula de maxila. Lembre que a maxila é acima. Tá? Então, todos esses ossos, totalizamos 28 ossos na cabeça, tá? 28 ossos na cabeça. No pescoço e no tronco, nós temos diversos ossos. Vamos começar, então, abordando pela nossa coluna vertebral. Então, nossa coluna vertebral, ela vai apresentar 7 vértebras cervicais na região do pescoço, 12 vértebras torácicas na região do tórax, 5 vértebras lombares, um osso sacro e um osso cóccix, que fica bem na pontinha do sacro. Então, a primeira vértebra cervical, que é C1, né? C de cervical e 1 de primeira. Então, C1 é chamado de Atlas, né? Em apologia ao deus grego Atlas, que carrega o mundo sobre a cabeça, né? Então, sobre as costas. Então, é como se a cabeça fosse o mundo e o Atlas está carregando esse mundo. Então, a primeira vértebra é o Atlas. C2, a segunda vértebra cervical, é chamada de axis. Então, aqui está o axis e ele tem esse dente apontando para cima. Então, o axis e o atlas são as duas primeiras vértebras. Elas são vértebras atípicas, porque elas são diferentes das demais vértebras que nós temos, o atlas e o axis. Nós temos ainda as vértebras cervicais, a presença desses orifícios, que são os forames transversários. Esses forames só existem nas vértebras cervicais. As vértebras torácicas têm essas pequenas impressões nessas saliências, que são os processos transversos. Essas impressões que ela tem aqui e aqui embaixo são justamente onde as costelas estão se articulando. Então, a costela sai daqui, passa por aqui e vai para frente do corpo. Então, só quem tem essas marquinhas são as nossas vértebras torácicas. Então, se eu tenho 12 vértebras torácicas, é porque eu tenho 12 costelas de cada antímero.
Então, eu vou ter 24 costelas, 12 direitas e 12 esquerdas. E já as vértebras lombares, elas são maiores de todas e não tem essas marquinhas que nós temos nas vértebras torácicas e nem tem esses forames transversários que nós temos nas vértebras cervicais. E esses forames transversários, eles existem porque dentro dela está passando uma artéria que vai contribuir para a irrigação do nosso encéfalo, que é a artéria vertebral. Então, por isso que só tem esses forames nas vértebras cervicais. O nosso osso sacro, aqui está representado, ele é formado pela sinostose de aproximadamente 5 vértebras sacrais. Então, no feto, na criança, nós temos 5 vértebras sacrais, de 4 a 5, que se fusionam e formam um único osso. Fusionar em anatomia, fusionar um osso, é um processo chamado de sinostose. Então, sinostose é fusão óssea. Então, nós temos só um sacro no adulto. Da mesma forma, o cóccix. O cóccix também é formado por 3 a 4 vértebras coccígeas. O sacro é de 4 a 5 vértebras sacrais e o cóccix é de 3 a 4 vértebras coccígeas, que se fundem e formam um osso único, que é o cóccix. Nós temos o osso externo, na região anterior do tórax, se articulando com as costelas. E, para finalizar, né, além das costelas, das 24 costelas, 12 direita, 12 esquerda e o osso externo, ainda vai ter no pescoço mais um osso no tronco, que é o osso hioide. Mas antes de chegar no hioide, deixa eu só complementar algo aqui das costelas que são importantes. As costelas, elas podem ser classificadas como costelas verdadeiras, falsas e flutuantes. As costelas verdadeiras, elas são da primeira à sétima, tá? Por que verdadeira? Porque cada costela apresenta uma única cartilagem costal que se articula com o osso externo. Então, da primeira à sétima são verdadeiras. Da oitava à décima, elas têm uma cartilagem comum, que se juntam no externo. Então, elas são chamadas de costelas falsas, porque ela não tem uma cartilagem só para elas. É uma cartilagem comum para todas, da oitava à décima. E as duas últimas são chamadas de costelas flutuantes, porque elas não têm cartilagem costal que associem ela ao osso externo. As costelas, como eu falei, estão se articulando posteriormente com as vértebras torácicas, naquelas marquinhas que a gente viu, que vocês vão estudar o nome dessas marquinhas também no segundo período. E por fim, o osso hioide, que é esse osso situado no pescoço. Ele é um osso que não está se articulando diretamente com nenhum outro osso. Ele está preso no pescoço através de ligamentos e de músculos e membranas. Bem, partindo então agora para o nosso esqueleto apendicular, vamos começar a ver o osso do quadril, né? Os membros inferiores, então começamos com o osso do quadril. Eis aqui o osso do quadril, direito e esquerdo. A gente está visualizando aqui no osso do quadril direito as saliências, na verdade é o mesmo osso, tá? O osso do quadril direito vista de medial para lateral e vista de lateral para medial, tá? São vistas diferentes do mesmo osso. Ele está destacado em 3 cores para você verificar, né? O que é o íleo, o que é o isquio e o que é o pubis, que na criança são esses 3 ossinhos separados. Então, o osso do quadril, direito e esquerdo, nessa outra imagem, são a cintura do membro inferior. Nós temos 2 fêmures, um fêmur direito e um fêmur esquerdo. 2 patelas, uma patela direita e uma patela esquerda. Lembrando que fêmur é osso longo, patela é osso curto ou sesamoide. Temos uma tíbia na região medial da perna e uma fíbula na região lateral da perna. Para lembrar quem é tíbia e quem é fíbula, lembra fi de fino. Então, fíbula é fino, tíbia é o mais grosso da perna. E nos ossos do pé, nós vamos ter tarso, são todos esses ossinhos do tarso, metatarso e falanges. Os ossos do tarso, nós vamos ter o talos, que está se articulando com a tíbia, o calcâneo, que é o osso que forma o calcanhar. Vamos ter o nosso osso cuboide, que fica na região lateral do pé, o nosso osso navicular e 3 ossinhos chamados de cuneiformes. E anatomicamente, nós temos o cuneiforme medial, um cuneiforme lateral, e se está entre lateral e medial, o do meio é o cuneiforme intermédio. Então, nós temos talos, calcâneo, cuboide, navicular e 3 ossinhos
cuneiforme, lateral, medial e intermédio, em cada pé. Temos 5 metatarso. Temos 5 falanges proximais. Uma falange proximal do primeiro dedo, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto. Temos 5 falanges distais e temos apenas 4 falanges médias, porque o primeiro dedo do pé, que é chamado de hallux, o dedão do pé, ele só tem 2 falanges, uma proximal e uma distal, enquanto todos os outros 4 dedos do pé têm 3, uma proximal, uma média e uma distal. Então, o dedão do pé é chamado de hallux. Na mão é polegar, tá? Mas no pé é hallux. E isso daqui é uma vista do pé, uma vista superior. Você está vendo o pé por cima. Nos membros superiores, nós temos 2 clavículas, uma direita e uma esquerda. 2 escápulas, uma direita e uma esquerda. 2 húmeros, um húmero direito e um húmero esquerdo. 2 rádios, né, um direito e um esquerdo, e 2 unas, uma direita e uma esquerda. O rádio é o osso lateral do antebraço e a una é o osso medial do antebraço. Então aqui nós temos a clavícula sendo mostrada, né, de forma desarticulada. Isso é uma vista superior da clavícula e isto é uma vista inferior da clavícula. Esta é a escápula, uma vista posterior e uma vista lateral da escápula. Esse é o húmero, uma vista anterior do húmero, tanto aqui como aqui, né? Aqui uma imagem sintética, um desenho, aqui um osso real. O rádio, aqui nós temos 3 vistas diferentes do nosso osso rádio, que é o osso lateral do antebraço. A una, que é o osso medial do antebraço, ela parece uma chave de boca, se você olhar o formato dela. E nós temos agora no carpo. O carpo. No carpo nós temos 8 ossos, 4 em uma fileira proximal e 4 ossos em uma fileira distal. Na fileira proximal do carpo, isso daqui é um carpo, gente, é um punho que você está sendo visualizado ele de forma palmar, né? Você está vendo a palma da mão aqui. Então isso é uma visão palmar. Essa é uma visão dorsal, você está vendo a mão de costas. Numa visão palmar, de lateral para medial, como é que eu sei que aqui é lateral? Porque isso daqui é o rádio e aqui é a una. O rádio é o osso lateral do antebraço. Então aqui é o polegar, tá? Então, de lateral para medial, eu vou ter o nosso osso escafoide, semilunar, piramidal, e em cima do piramidal aqui, coladinho nele, o osso pisiforme. Então, escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme. Na fileira distal, temos mais 4 ossos, que é o osso trapézio, trapezoide, capitato e amato. Trapézio, trapezoide, capitato e amato. Tá? Essa vista daqui é uma vista posterior. Então, aqui que está o polegar. Aqui o rádio. Então, se aqui está o rádio, aqui que está o polegar. Então, nós temos trapézio, trapezoide, capitato e amato. Esse penduradinho é o osso pisiforme. Logo, esse daqui é o osso piramidal. Aqui é o osso semilunar e aqui é o osso escafoide. Então, 4 ossinhos no carpo na fileira proximal, 4 ossinhos na fileira distal. Em seguida, nós temos os metacarpos e as falanges, que seguem o mesmo esquema do pé. 4 falanges proximais, médias e distais, e uma falange proximal e distal apenas no polegar. Então, 4 dedos têm 3 falanges e o polegar só tem 2 falanges. E lembrando que tanto na mão quanto no pé, o dedo que tem 2 falanges é o primeiro. Então, o hallux no pé é o primeiro dedo. Então, tem primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Na mão, o polegar que é o primeiro. Então, temos o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto.